mas também estão listando outras demandas importantes, falando inclusive de audiência de custódia, também sobre redução da maioridade penal. Inclusive, após o Senado aprovar o fim da saidinha temporária de presos, o senador Flávio Bolsonaro revelou o desejo de liderar a discussão sobre redução da maioridade penal. O parlamentar destacou que o tema está em debate há décadas no Congresso Nacional e tem que ser encarado. Entre as possibilidades sobre o texto estariam diminuição da idade penal para 16 anos, não existir mais idade penal ou condenar menores de 18 anos somente aqueles que cometem crime hediondo. Então, vamos trazer isso para o debate aqui com os nossos comentaristas. Eu vou começar essa com o Roberto Mota. Mota, o que acha dessa proposta, dessa ideia, porque ainda não tem um texto redigido, redução da maioridade penal. A gente já tratou disso em outras ocasiões, mas me parece que há um movimento se consolidando no Congresso Nacional. Você, particularmente, defende qual modelo? Eu defendo o fim da impunidade, Caniato. E no Brasil, a impunidade é quase geral. Para os criminosos com menos de 18 anos, a impunidade é quase absoluta. Tá? Você pode colocar um policial cuidando de cada brasileiro. Se nós não conseguirmos punir os criminosos, nada vai mudar. Essa questão da maioridade penal tem que ser enfrentada com bom senso e com o vocabulário adequado. Isso é muito importante, porque essa discussão geralmente começa nos termos definidos pela turma da esquerda. E aí, só para explicar para vocês como é que isso acontece, há muito tempo atrás eu postei o seguinte texto no Twitter. Um adolescente em conflito com a lei cometeu um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Ele foi apreendido e agora está internado para o cumprimento de medidas socioeducativas. Eu vou traduzir isso aqui. Um criminoso que pode ter 15 anos, pode ter 16, pode ter 17 anos e 11 meses de idade, matou alguém. Mas no Brasil você não pode dizer que ele cometeu um homicídio. Você tem que usar essa aberração aqui. Ele cometeu um ato infracional análogo ao crime de homicídio. É lógico que quando você fala um troço desse, você já acabou com toda a culpa, você já transformou essa discussão numa coisa abstrata. O problema é que esses eufemismos não nos protegem, né? Qualquer um de nós pode sair de onde a gente está, ir até a esquina, aparecer um cidadão, vamos usar esse termo, né? Tá se usando muito agora, um cidadão com 16 anos, plena consciência do que está fazendo, pleno domínio das suas faculdades mentais, dá um tiro na gente e, em alguns lugares, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a última vez que eu falei sobre isso com conhecidos do Ministério Público, o tempo médio de internação de um adolescente em conflito com a lei que mata alguém aqui no Rio de Janeiro era de 8 meses. Então, presta atenção nesse número. O sujeito mata alguém e fica 8 meses. Como diz um delegado amigo meu, o sujeito mata, o criminoso, né? Vou me permitir usar essa palavra, mata você no carnaval, o Natal ele já vai passar em casa com a família. Tranquilo, livre, leve, solto. E o aspecto mais terrível disso, Caniato, que ninguém fala, são os crimes de menores contra menores. Aqui no Rio de Janeiro, teve um caso famoso há quase 5 anos atrás, né? Eu tomei conhecimento desse caso por um post no Facebook. Uma mãe, num domingo de chuva, ela se lamentava pela ausência do filho. E ela dizia, eu estou aqui sozinha em casa no domingo, era para você estar aqui comigo, você foi morto por um telefone celular. Ele saiu, o garoto de 21 anos, trabalhava, estava esperando a mãe ia buscar ele e falou para a mãe, não vem não porque está chovendo, eu vou de metrô. No caminho do trabalho dele para o metrô, apareceu um adolescente em conflito com a lei para tomar o celular dele e matou o garoto com um tiro. E aí a mãe, nessa postagem do Facebook, ela dizia, eu estou aqui em casa e o que mais me dói é saber que o responsável pela sua morte foi condenado entre aspas, pelo juiz a frequentar a escola durante o dia e se recolher num abrigo
à noite. E eu fico aqui pensando quantas outras famílias ainda vão passar pelo que eu estou passando. Você, José Maria Trindade, acompanha essas discussões no Congresso Nacional já há bastante tempo, só que os projetos nunca avançam. Quais são as maiores dificuldades? E você, particularmente, entende que o Congresso está amadurecido para iniciar um debate sobre essa proposta? Pois é, essa é uma área muito sensível, não adianta nem brigar com palavras. É o que é e pronto. Depois de condenado, o criminoso pode ser chamado de criminoso, pode ser condenado, pode ser chamado de preso, pode ser chamado do que quiser. Não tem problema nenhum, né? Isso jornalisticamente. A pessoa entende quando o acusado de atirar, o acusado de matar, ou a PM baleou um acusado de não sei o quê, porque o nome é acusado daquele momento. A partir do momento que ele passa a ser réu, ele é réu, depois condenado é condenado. São os nomes, né? O céu é céu, o mar é mar, é assim. Existem nuances aí que nos debates a gente ouve os dois lados, né? Quando se vota uma lei ou quando se discute uma lei como essa de redução da maioridade penal, a gente escuta debates assim de todos os tipos. Eu, por exemplo, gosto do ECA. Muita gente bate no ECA. O que precisa o ECA? Uma adequação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é rigoroso e eu gostaria que a lei a lei penal fosse assim. O ECA dá ao juiz a possibilidade de condenar imediato um menor. Só que a pena máxima é 3 anos. Mas é rápido, o juiz chega, já condena 3 anos o menor. E ele fica 3 anos. Mas depois, na hora de executar os 3 anos, o juiz pode entender que ele pode, depois de 1 ano, que o Mota falou, é uma possibilidade, não é sempre assim, mas é uma possibilidade, do juiz entender que ele pode ir para o semiaberto e tal. Mas o juiz tem a autonomia de condenar o menor a pena máxima de 3 anos. A aposta aí, eu vou explicar, não é o que eu defendo, é o seguinte, isso depois de muitos debates. Todos dizem, até os maiores defensores dos direitos humanos, dizem o seguinte, de cada 10, 2,5%, ou seja, 25% dos menores em conflitos com a lei, os menores que cometem crimes, né? Então, 25% são irrecuperáveis. Me dizem deputados que lidam com direitos humanos assim, são psicopatas. Sim, chega, você já vê, aí vem gente, eu frequento esses albergues, eu frequento locais onde ficam os menores, e a gente vê claramente. E eles raramente saem da prisão, porque lá dentro eles cometem outros crimes, para se ter uma ideia de como eles são. E saem e voltam já condenados e o juiz já condena, porque o ECA permite. O ECA é diferente da lei penal. Só que, vou repetir, a pena máxima absurda de 3 anos, qualquer que seja o crime que o menor tenha cometido. Aí quando diz menor, é como o Mota falou, até 17 anos e 11 meses e alguns dias, por exemplo, né? Então, qual é o divisor de águas? Existem pessoas que, isso aí é científico, de cada 10, 2, e mesmo colocar 3, são irrecuperáveis. Aí qual é o divisor de águas? Existem pessoas que querem amenizar a lei pensando nos 7 que ocasionalmente cometeram crimes e que são recuperáveis. E apostam em encontrar amanhã na esquina com os 3 irrecuperáveis. E existem pessoas que, pelos 3 irrecuperáveis, eles querem prender e inviabilizar os 10. E aí, cada um fica de um lado e até hoje eu não sei quem tem razão. Existem ideias diferentes. Os que querem salvar os 7 e os que querem prender os 10. Então, repetindo, até os mais defensores de direitos humanos admitem que 3 de cada 10 são irrecuperáveis. O ECA precisa de atualização, principalmente quanto a isso. Um projeto do deputado, do ex-senador, ex-deputado, ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, ele acerta, porque não se pode reduzir a maioridade penal. É uma cláusula pétrea. Isso todos os ministros dizem, os juízes dizem, existem alguns que não, mas
há uma certa confluência nisso, porque é um direito individual. Então não pode ser modificado a não ser através de uma constituinte original, ou seja, uma nova constituinte. Então qual é a ideia que inclusive o ex-senador Aloysio Nunes tentou aprovar? Aumentar a pena mínima de 3 anos, por exemplo, para 15 anos. E aí seria o ótimo, porque o juiz pode, através do ECA, aplicar diretamente a pena. É muito menos burocrático no caso do ECA. O ECA é feito para proteger o menor, mas é feito para punir também o infrator, né? Ou seja, o bandido que é irrecuperável. Então, esse é o descortinar do debate sobre esse assunto. É muito sensível, porque, por exemplo, assim, a gente discordou aqui sobre a saidinha, que eu insisto em dizer que nem todos presos são iguais. Existem presos recuperáveis? Sim. Existem menores recuperáveis? Sim. E que a saidinha não era o pior do sistema. O pior do sistema é a progressão de penas. O pior do sistema não é penas baixas, é a impunidade. Se fosse pena de 1 ano de prisão, mas a pessoa tendo a certeza de que se cometesse crime seria punido, eu acho que a criminalidade reduziria. Não acho que é o tamanho da pena, mas esse sentimento de impunidade é isso que faz a recidência e essa coisa. E mais, eu defendo que tenha um processo parecido com a audiência de custódia lá no final. Não tem audiência de custódia no início? Tinha que ter uma audiência no final. Aí iria para frente do juiz com laudo psiquiatra e psicólogo, e o juiz diz, você pode sair, você não pode sair, né? Seria uma audiência de custódia ao contrário, lá no final. Porque eu não admito como a justiça permite colocar na rua uma pessoa que sabe que vai cometer crime, sabe que vai agredir a sociedade. Pois é, esse é um tema extremamente sensível, a gente já está, de certa maneira, adiantando, muito possivelmente, que os deputados e senadores vão tratar, uma vez que esse projeto seja formalizado e protocolado. Agora, Cristiano Beraldo, eu já escutei várias defesas de pessoas de várias áreas, mas que vão no sentido disso que o Zé trouxe para a gente, que a redução da maioridade penal não ajudaria na recuperação daqueles que seriam recuperáveis, porque eles seriam cooptados pelos integrantes das grandes facções que estão no sistema carcerário. Enfim, são muitas nuances que a gente precisa trazer para esse debate, porque do outro lado tem muita gente que diz, espera aí, mas jovens de 16 e 17 anos têm plena consciência e discernimento do que fazem, né? Tanto que parece batido, mas eles votam, né? Muita gente usa esse argumento, espera aí, mas 16, 17 anos podem votar, então por que eles não podem ser responsabilizados por crimes? Enfim, são muitas coisas sobre a mesa, né, Beraldo? Ok, Neto, mas parece às vezes que a gente está discutindo o tema na Alemanha, né? Olha, o rapaz é recuperável, não é recuperável, nosso compromisso com os jovens que às vezes cometem uma infração e tal. Pessoal, é Brasil. Jovens cada vez mais novos estão sendo aliciados, incentivados a cometer crime porque eles não vão em cana. E a juventude, o garoto às vezes com 11 anos, na rua dele, todo dia passa lá o traficante armado, cordão de ouro, as meninas todas em volta, com carrão. Aí o menino vê o pai e a mãe, acordam cedo, pega o ônibus, volta para casa com o dinheiro contado, não tem moleza. Aí o que ele pensa? Pô, trabalhar não tá com nada aqui, ir lá ser carteira assinada, não, isso não tá com nada. Eu quero é ter essa vida aqui, desse poderoso que fica passando aqui. Aí ele vai lá se voluntariar às vezes é chamado, às vezes ele vai por conta própria. E aí ele descobre que ele não vai em cana, que ele pode fazer o que ele quiser. Ganha uma arma. Isso é outra lenda. Isso é lenda, vai. Menor vai em cana e o ECA, a pena é que é pequena, mas vai em cana. E outra coisa, esse argumento que você está usando é o argumento dos contrários à redução. Porque fala, vai reduzindo, até, é o argumento de todos. Até vai condenar no útero. Você está entendendo? Assim, é o que você, cada vez, aí desce para 14, desce para 13. Menor não vai em cana.
Menor é internado para cumprimento de medidas socioeducativas. Não visita, é só você visitar aí as antigas FEBEMs, que você vai ver lá lotado. E de pessoas perigosas, inclusive. Eu visitei. Quanto e não tempo vai em lá? cana. Menor é internado em e eles estão fazendo o que lá? Se você visitou e viu, eles estão fazendo o que lá? Eu não entendi a sua pergunta. Você visitou o que eles estão fazendo lá, ele disse. E viu que há superlotação. O que eles são? Não, presos. Eu não vi que há superlotação. Retidos. Eu vou explicar para você como é que funciona. Aqui no Rio de Janeiro, eu acho que funciona em qualquer lugar. Quando o menor, o juiz toma a decisão de internar o menor, não é pena. Isso não é pena, é decisão de internação. E o juiz determina a internação. Palavras. Não é palavra, não. É bastante diferente, porque aqui o juiz determina a internação por 6 meses. Depois desse período de 6 meses é feita uma avaliação por um outro juiz, que não foi o que determinou a internação. E aí esse segundo juiz avalia se solta ou não o menor. Então não existe essa história de internar por 3 anos. A internação é por 6 meses. E aí, esse segundo juiz, quando avalia a situação do menor, se solta ou não, imaginem vocês, ele não leva em consideração o crime cometido. Ele não leva em consideração quantas internações anteriores o menor já teve. Vocês sabem o que ele leva em consideração apenas? O comportamento do menor enquanto estava internado. Ora, imagina aí, Cristiano Beraldo, os perigosos, aqueles que entram e saem. O que eles fazem quando eles são internados? Eles são os anjinhos modelo. Desculpa, claro. Continua aí, Beraldo. O Beraldo vai concluir o raciocínio dele. Vai lá, Beraldo. É isso, Zé. Não adianta. É muito melhor o jovem cometer o crime do que o adulto, do que aquele que tem mais de 18 anos. Então, obviamente, hoje, jovens são massa de manobra do crime. É melhor, mas... E ao cometerem crime, precisam ser punidos. A gente não está falando do caso, como tem nos Estados Unidos, o sujeito veio, tá brincando com a arma, e tem no Brasil também, pega a arma do pai, aí de repente a arma dispara, mata o amigo, o irmão, aquela tragédia que era uma coisa evitável, tal, mas foi uma tragédia, uma coisa... No Brasil, é cooptação pelo crime organizado. Isso é que a gente está tratando. Se não houver o tratamento desses jovens, que às vezes aos 12, 13, 14 anos, já fizeram coisas que nós nem imaginamos. Não tem cabeça de criança. É só você ir nesses lugares para ver. Às vezes, com 8 anos de idade, está fumando maconha, está operando tudo quanto é coisa do crime. Não tem mais inocência. A criança é tratada de forma especial porque há o conceito da inocência. A criança é inocente. A criança tem uma alma pura e, eventualmente, se vê numa situação em que acaba transgredindo a lei. Vamos retornar a criança para a inocência. Agora, isso é verdade no Brasil? Que é isso? Veja só os crimes cometidos, os crimes bárbaros cometidos por menores de 18 anos pelas ruas do país. E aí fica impune? Não pode. Isso é inaceitável. Isso é o exemplo de deficiência do funcionamento do país. Não dá, Zé. Tem que ser punição para valer, como tem o figura nos Estados Unidos. Não, mas... Jovem, criança, julgado como adulto. Ponto, acabou.